Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais diversificado e democrático do Brasil. Eu sou o Vanor, vou fazer a apresentação junto com o meu amigo Edmilson. Olá, Edmilson. Olá, Vanor, tudo jóia? Bora para mais uma. Mais uma. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema bacana, Edmilson. Ah, é? O Um que tema nós temos aí? muito bom, muito importante para os nossos colegas advogados que atuam na área penal, na área criminal. Aham, E nós vamos trazer uma pessoa aqui fantástica, sim, um colega bastante combativo, sim, que vai delinear aqui com a gente certo. dia a dia do advogado criminal. Sendo assim, então é importante que você se inscreva no nosso canal, não perde nada do que a gente colocar lá. Vai lá no sininho, toca, dá uma curtida. Isso vai valorizar muito o nosso trabalho e vai nos dar mais vontade de fazer para entregar um bom produto para vocês. É verdade. Mas antes de tudo isso, antes da gente começar propriamente, Edmilson, Sim. nós temos que lembrar dos nossos anunciantes. Verdade. Tem a mensagem dos nossos patrocinadores, não é? Obrigado a vocês que acreditam na gente, a vocês que nos patrocinam e ajudam a essa pequena engrenagem a continuar, tá bom? Bora lá, Vanor. Vamos lá. Então, é assim, hoje nós temos o prazer, Edmilson, de receber aqui no nosso podcast, o Fala Direito, o nosso querido amigo Dr. Ribeiro. Ele que Esse é o cara. Esse é. Sou fã de Esse é. carteirinha. Ele é advogado criminal, acho que o mais combativo da Zona Leste de São Paulo, Exato, né? Vanor. Ele é pós-graduado em Direito e Processo Penal, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é diretor jurídico também do CDL de Itaquera. Um abraço para os nossos diretores do CDL de Itaquera, né? Ele é membro da ASP desde 2016 Certo. e é um empreendedor nato. Esse homem nasceu para ser empreendedor. Nós estamos falando do nosso querido De Ribeiro, que está, inclusive, em todas as plataformas das redes sociais do país. Você encontra Procura De ele Ribeiro lá. Sociedade. Procura ele lá e veja ele em ação. E aquilo não é fazer vídeo para ganhar like. Aquilo é o trabalho do cara. Exato. Você entendeu, Vanor? É, Seja Dr. bem-vindo. Ribeiro, uma honra. Saudações cordiais, toda a nossa audiência, aos doutores Edmilson, doutor Vanor. Eu estou à disposição e também estou, como você bem colocou, em todas as redes sociais. É só pesquisar Ribeiro ou Notícias do Ribeiro. E você que vai participar hoje deste podcast, não pode deixar de se inscrever, deixar seus comentários, mandar sua pergunta, deixar seu like e também mandar para amigos e vale mandar para inimigos. E se fizer comentário, pergunta pro doutor, a gente direciona pro doutor. Bacana. Fechou, gente. É isso aí. Estou à disposição dos senhores. Qual que é a pauta de hoje? Qual que é o tema? Hoje nós vamos lá, o dia a dia do advogado criminal, e nós vamos pedir para o doutor já explicar para a gente como que é a vida, então, do advogado criminal, como que funciona, a partir do momento que ele acorda até a hora de dormir, se é que algum advogado criminal dorme. Mestre, eu estou para te dizer que no início da carreira, eu atendi as pessoas em alguma medida no horário comercial. E aí eu conversando com alguns advogados, ele me disse o seguinte: passou das 17 horas, eu não atendo ninguém. E no final da minha apresentação, você ouviu, você leu, sou empreendedor nato. Certo. E aí eu falei, pô, tem dinheiro na mesa. Como assim? Se ele não atende ninguém, e quem comete crime depois das 17 horas? Como é que faz? Aí eu coloquei no meu cartão de visita, advogado criminal, 24 horas. Certo. Ou seja, a qualquer momento que o telefone tocar,
eu vou atender, não vou deixar de dormir. Certo. Então, quando nós falamos do dia a dia do advogado criminal, pode também, ou inclusive, ser à noite, Certo. noite a noite do advogado criminal. Certo. Haja vista que teve uma vez que a ocorrência criminal começou, os clientes, né, os possíveis acusados, porque eu só trabalho para inocente. Sim, lógico. Só trabalho para inocente. Se for culpado, não trabalho nada. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. E aí eles foram apreendidos 17 horas. A ocorrência chegou na delegacia às 18. Eu cheguei às 19h30. Certo. Certo. A ocorrência terminou 8h30 do dia seguinte. Nossa. Então eu entendi perfeitamente que a pauta, o tema desse vídeo é o dia a dia do advogado criminal. Exato. Mas, cliente me liga, 5 horas da manhã, eu atendo, vou para a delegacia e não tem hora para terminar. Exato. Já aconteceu de, em uma delegacia, durar 5 minutos Certo. aquela ocorrência. Certo. E já aconteceu de durar aí 14, 15 horas, conforme eu narrei, no período noturno. Certo. O dia a dia do advogado criminal Sim. começa atendendo o cliente, em que pese no meu escritório, eu tiro toda segunda-feira para atender os clientes, de modo que terça, quarta, quinta e sexta eu consiga fazer os trabalhos externos. Certo. Pode eventualmente ter uma audiência para segunda-feira? Pode. Normal. E aí eu vou fazer o ajuste ali da agenda. Tendo uma delegacia, uma diligência, necessitando ir até o presídio, eu costumo agendar para de terça a sexta. Então, eu indo no presídio, na semana seguinte, na próxima segunda-feira, a minha visita, eu atendo o cliente para poder dar o feedback. Óbvio, eu estou falando de alguma coisa que está normal, em temperatura e pressão. Puxa, nós temos aqui uma informação urgente, urgentíssima. Sim. Puxa, eu estou indo no presídio, você já vai para o escritório, eu voltando do presídio, nós já vamos conversar. Certo. Nós estamos falando de um caso urgente. E aí, quando nós falamos como que é o dia a dia de um advogado criminal, belo de um dia, uma das minhas clientes me telefonou e disse o seguinte: doutor, não, eu liguei para ela Tá. e falei, olha, tem um mandado de prisão expedido contra você. Você está sendo acusada de homicídio, vai a júri. Diga-se de passagem, o júri vai ser agora em agosto de 2024, 2025. 2025. Toda a audiência está convidado, porque é aberta ao público. Isso. Os doutores também estão Com convidados. certeza. Vai ser agora em agosto. E aí, eu ligo para cliente e falei, olha, tem um mandado de prisão expedido contra você. Vamos combinar aqui como é que você quer fazer, qual que é a estratégia. Aham. Exatamente por quê? Eu já tive cliente que foi condenado, transitou em julgado, e ele perguntou para mim, doutor, eu devo me entregar? E a pergunta que eu fiz para ele foram duas. Olha, a liberdade é sua, de modo que é você que decide. Certo. Você que tem que me dizer. Se você ouvir a ambulância, a sirene, o seu esfíncter permanece normal, Certo. ou você vai se esmerdear, ter um cagaço geral? Certo. Hã? Vamos cortar essa parte ou vamos... Não, Você vai, cortar deixa, essa deixa, parte? deixa. Pode, né? Não, vai Deixa direto. correr. Vai Segunda direto. pergunta. É. O seu couro, sua pele, aguenta a tranca, aguenta a cadeia? Sim. Certo. Então é sobre isso, porque a liberdade é sua. Voltando para essa outra cliente que eu liguei para falar, ó, mandado de prisão, vamos combinar a estratégia. Certo. Ela disse para mim, doutor, eu não posso ser presa. Falei, what does it? Você tem imunidade diplomática? É. Você tem imunidade parlamentar? Aham. O que aconteceu que você não Pode ser presa? Peraí, por que você não pode ser presa? Aham. Porque eu já estava no caso há bastante tempo. Sim. Sim. O que ela cometeu, a pena ou a lei diz cabível a prisão. Prisão. Falei, doutor, eu tô grávida, eu tô gestante. Ah, tá. Tinha uma situação. Veio o insight na hora. Quando que você vai passar com a ginecologista? Doutor, tem uma agenda, um agendamento marcado na UBS amanhã. Eu posso ir junto? Pode.
Aí eu fui junto com a doutora Kate, estava Ora. comigo, chegamos na UBS um pouco antes, falamos com a gerência e dissemos, olha, dessa consulta médica, eu sou advogado dela, eu preciso participar, estava acompanhado ali, munido da procuração. Às vezes não é uma exigência Sim, legal, Sim, mas é uma providência que te ajuda ali e vai facilitar. sim. Porque se a pessoa quer embarrear, ela fala, não, pô, peraí, ele está devidamente constituído. Exatamente. Muito bem. Falamos com a gerência e falamos com o médico. E aí falei para o médico, falei, olha, nós temos aqui uma situação jurídica que, em alguma medida, em nada vai impactar para a questão de saúde ou para a questão da medicina, Certo. mas eu preciso que o senhor me forneça um laudo de que ela está grávida. E precisa ser um laudo legível. Por quê? Eu vou apresentar e juntar no processo para informar o juiz de que ela não pode ser presa. sim. Tá? Muito bem. Ele fez. Veja que eu cheguei na UBS, a consulta era às 10, nós chegamos às 9, eu saí da UBS por volta das 14, É. fui despachar com o juiz estava na sessão plenária do júri, eu precisei Será? aguardar ali o melhor horário, o melhor momento para despachar com o juiz, ele me atendeu, e aí ele disse, olha, um dos motivos pelo qual eu decretei a prisão é porque ela não juntou o endereço atual e correto no processo. Eu falei, excelência, com o devido respeito, isso você às vezes usa esse mecanismo Exato. ou essa retórica, quando meio você quer falar, olha, não é verdade, você está Sim. mentindo, você está equivocado. Data máxima vênia. Máxima vênia, né? Um termo aqui para nossa audiência, para poder dizer, olha, com devido respeito ou com toda educação, não é assim não. E aí eu falei para ele, eu falei, excelência, com devido respeito, está sim juntado nos autos o endereço correto dela. Exato. Tanto é que ela foi regularmente citada. Exato. 2, eu topo juntar novamente o endereço atual, mais o laudo que está aqui em minhas mãos, e eu peço Que demonstrava a gravidez. que demonstrava a gestação dela Certo. já no estágio avançado, porque eu falei, excelência, nós vamos condenar o nascituro, Exato. não é a possível autora, que ela só é Exato. acusada. Tá suspeita. Eu E sou nesse, capaz- nesse, Sim, nesse momento, doutor, me permite um recorte? por favor. Nesse momento é que entra, né, não só o conhecimento jurídico do patrono, mas também Malemolência, exato. malandragem, A Exato. expertise, queijo, a expertise do bom cara senso, que tá ali. Sim, porque às vezes, veja, é igual eu falei para você, se eu bater o pé, tecnicamente, juridicamente, é direito meu Sim. falar com a gerência da UBS? Mas ela poderia se recusar a me atender. Exatamente. E aí eu teria que ir para o judiciário. É Exatamente. direito meu despachar, falar com o médico? É. Mas ele poderia se recusar. Quando Claro. você chega com educação, naquela malemolência, vai Corinthians, somos todo mundo amigo, vamos aqui tomar um café, estamos todo mundo no mesmo time. Doutor, o senhor precisa aguardar um pouquinho. Tudo bem, eu vou aguardar, tá de boa. Então, E se o médico for palmeirense, o senhor vai falar, vai Parmeira? não pode. Não, avante, aí é avante. Não Nesse pode. caso é avante. Não pode. Né? Avante sempre. Não pode, não pode. Vou seguir. Vamos voltar aqui esse papo do dia a dia do criminal. Veja que não é fácil. Não vamos polemizar, né? Vamos polemizar, não vamos polemizar. Muito bem. Então, veja, após esse despacho com o juiz, ele falou, doutor, vamos combinar o seguinte. O senhor sobe nos autos a informação que o senhor diz que possui, Sim. eu vou analisar, estando tudo em conformidade, eu vou revogar a prisão que eu decretei. Sim. E aí, rapaz, eu cheguei em casa por volta das 19, 20 horas. Eu chegando em casa, que eu falei para cliente, olha, a hora que eu saí do fórum, aguarda pelo menos eu chegar em casa, em nome de Jesus. Eu estava exausto. Tá cansado. Para eu chegar às 9 na UBS, você acha que eu acordei que Exatamente. Eu acordo cedo, vou correr 3 km, vou para academia, já fiz isso hoje. Ó, tá vendo? O cardio Já tá fiz em ordem, musculação, cardio tá tá tudo em dia. pago. E aí, veja, eu estava exausto. Sim. Quando eu tô para estacionar em casa, na garagem, Aham. ela me liga. Doutor,
tem 4 viaturas de polícia na minha porta. O que que eu faço? Meu Eu Deus falei, do meu céu. Deus do céu. Sai pela porta do fundo. Passei o dia. É. Eu passei o dia fazendo das tripas coração. Porque sabe quando aquele caso que você fala? Porque veja, como é, você trouxe uma palavra aqui já na abertura, de que eu sou um advogado combativo. Sim, E onde é que mora o advogado combativo? sim, Não é no conforto, sim. não é na comodidade, É é na verdade. dificuldade, é onde é difícil. Uhum. É lá que vai o advogado combativo. Certo. E aí eu vi, puxa, que dificuldade. Ela tá presa, como é que eu revogo essa prisão? Certo. Só porque ela está dizendo não posso ser presa? Uhum. Porque a depender do caso, mesmo estando gestante, Ela pode ser mesmo recolhida. estando amamentando, o juiz mantém a prisão. Tá. E aí eu falei, ela me ligou, 4 viaturas na minha porta. Eu falei, tá, me conta como tá a situação aí. O que que você ouve? O que que você vê? Eles te pegaram? Onde que você tá? Ela falou, olha, eu tô no fundo, tem 3 casas para frente, Aham. eu tô aqui, não me chamaram na porta, eles não entraram no quintal, Tá. Sim. são várias casas, é comunidade. Aham. E aí ela falou, doutor, parece que é uma briga de vizinho na casa 1, eu sou a casa 4. Falei, bom, Então, menos mal. menos mal. Menos mal exatamente por quê? Eu ainda não consultei o processo Pra ver se para ver eu... que o juiz já subiu nos autos Aham. revogando a sua Uhum. prisão. Uhum. Isso significa dizer o seguinte, se Ainda. tiver no processo ainda apenas o mandado de prisão, os seus policiais te pegam e levam para a delegacia até que Ele vai cumprir. legal. Vai ser cumprido. É legal. Então vamos aguardar, vamos ter calma, vamos ter paciência. Óbvio que é algo difícil para você falar para Sim. quem está na iminência de ser preso. Sim. Então não é algo fácil. Então, o dia a dia do advogado criminal não é trivial, não é algo fácil, Certo. tá? E também, doutor, pensando aqui no jovem advogado, né, que está começando agora, que pretende militar na área penal, a sua experiência diz que ele deve começar de que maneira? Boa. Tem uma pesquisa da Análise Editorial, é uma revista Sim. que fala sobre o mundo, escreve sobre o mundo jurídico, sobre escritórios de advocacia. Isso. E o que eles dizem é: a tendência para hoje é você se especializar. Exato. Então, para quem está começando, qual é a minha dica? Seja especialista no bico da caneta. Por quê? Sobre o bico da caneta, você pode falar com autoridade, com Uhum. propriedade. Veja, eu cobro consulta desde o meu primeiro dia na advocacia. Certo. Então eu cobrava 1 X, aumentei para 2, fui para 3, 4, 5, estou em 5 X. Certo. Talvez um dia eu esteja em 30 X. O Certo. X da questão é: com qual autoridade e propriedade você fala sobre direito penal, ou sobre Exato. direito tributário, ou sobre direito de trânsito, ou sobre recuperação de impostos, ou sobre direito de família. Certo. Foi família, guarda, divórcio, é comigo. Então o que eu estou dizendo para você é: ao advogado, jovem advogado, é necessário ter uma especialização. Perfeito. Essa é apenas uma dica. Uhum. Ah, eu quero advogar no civil, no trabalhista, no previdenciário, no tributário. Tem objeção? Não, não tem nenhuma Qualquer um. objeção. Você pode atuar em todas as áreas. O X da questão é: o clínico geral Isso. é o que ganha menos. Não é o que ganha mais. Antes a gente chamava de clínico geral, agora tem uma palavra nova, é o generalista. Porque Agora o que a gente conseguiu perceber, doutor, é que assim, o advogado que atua no criminal, ele não consegue ter uma agenda tranquila. Por exemplo, acorda às 8 da manhã, chega no escritório às 9,
toma seu cafezinho, aí ele começa a redigir suas petições e esperar. Nem sempre isso é possível, né? Porque tem flagrante, às vezes tem uma visita a presídio, né? As delegacias, como o doutor colocou, às vezes, dependendo do caso, se prolonga no horário, né? O caso que o doutor falou inicialmente demorou mais de 13 horas para a conclusão, né? Então, assim, o advogado nessa área, ele não consegue ter uma agenda tranquila como de outras áreas, a civil, por exemplo, que o doutor citou há pouco. E para isso, ele precisa estar 100% preparado para tudo, penso eu. Olha, eu quero ousar discordar apenas na colocação da frase, Tá. estar 100% preparado. Porque 100% preparado, nunca estaremos para nada. É. Nem para o casamento, nem para a direção no trânsito. Quantos motoristas você vê que tem? Ele ostenta ter 40, 50 anos de habilitado e ele converte à esquerda e ele não dá seta. É isso. Então é sobre isso. É. Agora, convém que todo advogado minimamente conheça a lei e escreva corretamente. Saiba do que Essa está é a base, falando. essa é a base, é o alicerce Alicerce, espera-se. da profissão. Exato. O que eu dou para te dizer, o jovem advogado, às vezes, ele não sabe como conseguir o cliente dentro dos limites éticos. Sim. 2, o jovem advogado, às vezes, ele não sabe cobrar. Te dou aqui um clássico exemplo. Sim. Uma advogada me ligou do ABC e falou, doutor, eu precisei ir no DEIC fazer uma diligência e eu quero dividir esse processo aqui com o senhor. O senhor topa aqui trabalhar comigo? Eu falei, não, eu topo. Certo. Topo, vamos lá, eu te ajudo. O que você precisa? Ela falou, não, porque eu já fui uma vez e aí o senhor precisa ir uma outra vez. Só que ainda tinha a vez que tinha que acompanhar o cliente. Tá. E aí eu falei para ela, me conta aí, o Uhum. que você cobrou? O que ela cobrou não pagava nem a gasolina para poder ir 4 vezes na 4? delegacia. Porque nessa toada, veja, ela foi uma vez, deu errado. Sim. Eu poderia ir uma vez, dando certo ou errado, teria que marcar Mais uma terceira. uma quarta vez para poder comparecer com o cliente. Aham. Perfeito. Eu falei, escuta, o que você cobrou não custeia, mas nem a gasolina, o tempo. E aí, eu volto em algo que é muito básico para os profissionais liberais. O que é que o advogado tem para vender? 2 ativos principais. 2 ativos. O primeiro, o tempo. O tempo ele é finito. Sim. Para o Papa, Leão XIV, e para o ateu. Sim. Para o intelectual e o ignorante. Exato. Sim. O tempo é finito. Isso significa dizer o seguinte, se eu estou numa ocorrência ou se eu estou gravando aqui, nesse podcast Fala Direito, onde você já se inscreveu, já colocou o seu like, Já tocou o sininho. então Já você está tem que preparada a saber pergunta. a gestão do tempo. Isso. Tem que ser feita essa gestão do tempo. Certo. Segundo, o principal ativo que o advogado tem para vender, o seu conhecimento. Exato. Então ela desconhecia que ela precisava cobrar o suficiente para fazer essas diligências ou tentar fazer a tratativa com a delegacia de forma remota. Por isso que não, e-mail e outro. por isso que não se deve simplesmente se aventurar em seja qual área for, né? Aham. Por isso que é interessante o que o doutor colocou lá atrás. Se especializa, né? Porque aí você sabe exatamente o terreno que você está pisando. Sim. E aí sim você tem Porque às como vezes, parâmetro de cobrança não só saber a situação que você vai atuar, mas também como norteadora o mínimo estabelecido pela tabela da OAB. sim. E se você faz uma parceria com outro advogado que sabe um pouco mais Sim. que você, primeiro, você gera Na verdade que tem um pouquinho mais de experiência, né? experiência, né? E aí você gera credibilidade para com o
cliente, Segurança. para com os stakeholders, que é quem? A equipe policial, Sim. incluindo a autoridade, que é o delegado, para a equipe do judiciário. Veja, um dia desse, eu fui fazer uma audiência criminal. Num primeiro momento, veio o escrevente, confirmou minha carteira de advogado, a pauta está correta. Daqui a pouco, aparece um rapaz de barba, terno, gravata, com uma folha na mão. Pois não, doutor Douglas Ribeiro dos Santos, o fulano acusado, fulano de tal, por favor, pode entrar. Eu estava acompanhado de mais outro advogado. Certo. E aí eu cumprimentei, e aí eu perguntei, o senhor que é o juiz que vai tocar a audiência? Sim, sou eu mesmo. Então veja, não é algo trivial, comum, corriqueiro, O juiz tá. o juiz vir abrir a Apregoar. porta, apregoar, perfeito, vir e recepcionar, perguntar nome de um e de outro, e indicar qual é a cadeira que deve sentar. Sim. Exato. Em regra, o juiz fica ali sentado como se fosse um rei, um nobre, um lorde, aguardando que o escrevente providencie tudo. Exato. Então, veja, é você ter o traquejo, o bom senso. Agora, veja, tem coisas que não tá na faculdade. É isso. É o aprendizado do dia a dia. É exato. Então, quando nós falamos, como que é o advogado criminal do dia a dia? É aquele que todos os dias vai se preparando para enfrentar as adversidades. E veja, eu fui da comissão de prerrogativas da UAB Tatuapé, do qual eu sou inscrito, e aí, veja, vários advogados falavam, minha prerrogativa foi violada. E aí eu tô para te dizer o seguinte, se você tiver que invocar a Constituição para dizer, olha, o meu direito lá, previsto no artigo 133, cara, em alguma medida você já está enrolado. Sim. Às vezes não precisa de todo esse formalismo. Verdade. Não precisa. É Se exato. você chega com educação, pede licença pro cachorro. Exato. Toda delegacia tem um cachorro. Tem. Toda Igual delegacia. Por incrível que pareça, né? Posto de gasolina. É. Toda delegacia tem um cachorro, tem um Tem o gato, caramelo. tem um É, caramelo. Perfeito. Então, veja, você chega, cumprimenta o cachorro, cumprimenta o escrivão, cumprimenta a menina da limpeza, Sim. que às vezes, querendo ou não, às vezes o advogado ele é boçal, ele passa e como se fosse ali, a pessoa fosse transparente ou invisível. Exato. E se ele cumprimenta a menina da limpeza, depois é a menina da limpeza que vai contar para ele onde é que fica a cozinha, como é que ele toma um café. Porque Exato. toda delegacia que eu vou, a primeira coisa que eu faço após cumprimentar todos é procurar onde é que tem um café aqui para eu tomar. Então você vai se familiarizando e conforme você se comporta, você é visto. Pô, esse cara é do métier. Esse cara entende essa bagaça. Pô, esse cara aqui tá familiarizado Acaba com a sua... incluindo o advogado, inclui- né? Acaba Entende? incluindo. Te inclui. E se você chega ali, fica todo acuado, todo amuado, todo quietinho, Aham. Exatamente. Você derruba diversas barreiras, se mostrando uma pessoa firme, porém humilde. humilde, perfeito. Olha só, quando você fala de humildade. Estava eu no litoral, fui numa delegacia, procurei o cartório central para poder buscar um inquérito. Esse era o combinado com o cliente. Tá. Eu vou até a delegacia, vou pegar o inquérito, vou despachar com a autoridade policial e volto para nós poder conversar. Cheguei no cartório, falei, bom dia, jovem, tudo bem? Meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal. Qual é o seu nome? Ela virou para mim e falou, pois não? O que o senhor deseja? Eu quero ver um inquérito de número tal, ano. Falei o ano Sim. para ela. Ela disse para mim, o senhor tem procuração? É. Eu respondi para ela. Eu perguntei para ela, quem é a autoridade no plantão na data de hoje? Exato. Aí ela falou, só um minutinho que eu vou pegar um inquérito pro senhor. Ela mudou de figura. Mudou. Exatamente por quê? Demonstrou conhecimento. Eu mostrei conhecimento. Exato. Como que eu mostrei conhecimento? Primeiro, o inquérito que eu estava pedindo vista, Sim. ele não está em segredo, Segredo de de justiça. justiça. De modo que a lei estabelece, não estando inquérito e outros documentos em segredo de justiça, o advogado tem direito a tomar vista. Exatamente. Então, veja, não precisou eu fazer a leitura da lei, nem dizer é minha prerrogativa. Não.
quem é a autoridade? E aí eu vou falar de igual para Direto igual com para a a autoridade. Exato. Exatamente. Rapidinho, ela disse, só um momento, doutor. Eu vou pegar aqui para o senhor o inquérito. Exato. Então, veja, em outro tempo, Ah. ou outro advogado, que lhe faltasse um pouco da humildade ou desconhecesse a lei, iria bater boca, Sim. Exato. iria falar, é minha prerrogativa, eu vou acionar o AB. Já perdi a razão completamente, né? Aí acaba rebelando a outra parte, a Sim. outra parte também vai querer bater de frente, e o cliente que é o maior É o prejudicado. prejudicado, porque eu já vi isso em audiência. É, Porque às vezes a audiência é para ter fim naquela audiência de instrução e julgamento. sim. E aí se torna uma nova audiência. E aí, como eu cobro por ato, ou Exato. seja, se houver 8 audiências, o cliente me paga 8 vezes. 8 vezes. Então, veja, se eu fico nesse bate-boca que às vezes é puro ego, Puro ego. nós temos um caso recente no Maranhão, juiz e promotor. Puro ego. Em alguma medida, puro ego. Porque ambos conhecem a lei. Exato. Dizer que eles não sabem o que está escrito na lei, puxa, É. é duvidar do óbvio. É ingenuidade. demais. Ingenuidade. É. E falando disso, doutor, você falou de audiência de instrução e julgamento. Não atuo no criminal, por isso a pergunta talvez não seja a mais inteligente. Eu acredito que o juízo criminal ele não abra prazo para apresentação de memoriais escritos. Eu acredito que deva ser os debates orais. O advogado, para essa audiência, ele já tem que estar com esses debates mais ou menos preparado para apresentação, ou acontece sim de abrir prazo para apresentação de memorial? O que estabelece o Código de Processo Penal? Que os memoriais sejam orais e estejam prontos. Qual é a regra? Ele abrir prazo. Por 2 motivos. Tá. Às vezes, naquela audiência, surgiram diversos fatos e informações novas. Uhum. E para você poder concatenar, para você poder organizar aquilo na sua petição, você precisa de prazo. E às vezes, o próprio MP pede, excelência, eu peço prazo de 5 Prazo dias. para memorial. É concedido, na sequência, mais prazo de 5 dias para a defesa, para o advogado. Então, flui numa boa. Não tem Mas- bate-boca, não tem discussão. A recomendação é que vá preparado. Que vá preparado, tá correto. Perfeito. Que enquanto aquele fato novo vai surgindo, você vai tomando nota. Sim. No Já GCRIM já é um pouquinho diferente, né? Porque aí é tudo celeridade, e aí já tem que estar com tudo Tem que prontinho. estar ali com tudo Que pronto. é o básico É, também, né? Porque às vezes não tem assim uma complexidade. Sim. Às vezes não vai ter ali uma testemunha nova, um fato novo, que vai mudar ali de repente o curso do processo. Certo. Ô, doutor, aproveitando então, foi muito bom, Edmilson, você trazer a questão do GCRIM GCRIM. e me fez lembrar aqui das audiências de custódia, né? Para o leigo, eu acredito que ele já imagina o seguinte: na audiência de custódia, vai decidir não só a questão da confirmação ou não da prisão, mas normalmente se aguarda que seja libertado, seja liberado para ir para casa. Na audiência de custódia da verdade, o que é que se discute ali dentro? O que é que se debate ali, se é que se debate alguma coisa? Em regra, a audiência de custódia, ela serve tão somente para poder homologar ou revogar aquela prisão. O que é homologar? Se ela foi legal. E o que seria revogar? Se ela foi ilegal. E aí agora eu passo a explicar o que é uma prisão ilegal. Exemplo, temos agora um vídeo rodando Certo. no G1 e Certo. está dizendo e mostra Opa, perfeito. e tem uma gravação Aham. em que Perfeito. Muito bem numa lembrado. abordagem policial, temos ali alguém que possivelmente foragido, já reincidente e provavelmente deve ter fugido da polícia. A polícia, Isso. quando pega, Certo. arrebenta ele no cacetete. E aí, esse sujeito, ele é preso. Certo. Em audiência de custódia, essa prisão, ela precisa necessariamente ser relaxada. Ele precisa ser solto. Por quê?
em que pese o que ele praticou ou a acusação esteja no tipo penal como crime, Certo, em que pese caiba a prisão, certo. aquela prisão, aquela ocorrência foi feita de forma ilegal. E por que é necessário esse parâmetro ou balizar dessa forma? Ah, Para que o Estado, que exerce o império, o poder da lei de prender ou de soltar, não haja de qualquer forma, dito no jargão no mundo jurídico, ao arrepio da lei. certo. Então, a audiência de custódia, o que é que se debate? Como é que se deu essa prisão? E Não se discute os fatos. não se discute É os só- O inocente culpado não interessa. Exato. Então, vamos imaginar aqui. Camarada tá dentro de casa, polícia, pé na porta, e se descobre que dentro da casa, no interior da residência, da Aham, chácara, possui 2 quilos de drogas. certo. O juiz, ele precisa entender como é que se deu essa dinâmica. Aham, Como é que se deu essa dinâmica? Primeiro, para invadir o domicílio, é necessário mandado mandado. de busca e apreensão, Certo, mandado de prisão. certo. Não há. Segundo, o que é que justificou, fundamentou o policial meter o pé na porta para poder entrar na residência? Porque veja, a droga foi achado depois da violação Da lei. da Constituição, Entendido. que é a invasão do domicílio. Então, aqui sim, é isso que se discute, E isso independente do horário. independente do horário. Tá. Independente do horário. Porque mesmo de dia, para que a polícia... Veja, primeiro, a polícia só pode invadir de dia. Não pode Dia, invadir não pode a de partir noite. das 22, É. não pode mais, né? A partir A das Constituição 18, só 19 horas, né? O povo 18 e só 19. Ah, 18, 19 horas já não pode mais. Tá? Ah. O limite, o corte é 18 e 19 horas. E aí é de novo o amanhecer, que aí é 6 horas da manhã. Então, não, 6 só abrindo um parênteses, não há nem a possibilidade do juiz expedir o mandado a partir desse horário. Ou expedir existe pode, exceção da regra, Expedir uma expedir, coisa. pode. mas O cumprir. cumprimento da Ah. polícia na invasão do domicílio tem que ser antes das 18 Tá, e depois das 6 horas da manhã. entendido. É nesse horário, tá? Entendi. E aí, nesse exemplo que eu estou trazendo da audiência de custódia, e por favor, Isso. não confundir com cadeia de custódia. É Cadeia de completamente custódia diferente. Trata-se de provas que foram violadas ali, algumas particularidades. Certo. Então, na cadeia de custódia, o que é que se discute? Veja, o policial agrediu o acusado, o abordado, o cidadão, já no chão, já rendido, Sim. sem apresentar qualquer reação, qualquer violência contra aquela guarnição policial. Tanto que o representante da Polícia Militar falou, isso é inadmissível. Isso. É o caso desse exemplo que o doutor trouxe Esse lá. exemplo que eu Tá trouxe na é o mídia. vídeo que está na mídia em que Exato. os policiais eles se excedem no seu poder de polícia. Bastante. Então eles vão além. E aí aqui nós estamos falando de um claro abuso de autoridade, nós estamos falando de lesão corporal, e aí o meu palpite, ao fim e ao cabo, o Tribunal de Justiça Militar vai julgar e talvez um deles ali pode até mesmo receber ali uma exclusória. Aham. Doutor, eu quero trazer, dentro dessa linha do dia a dia do advogado criminal, trazer para discussão aqui, que eu acho que é pertinente, um vídeo que recentemente também teve bastante repercussão na rede social, de um caso do Tribunal do Júri, se não me falha a memória, no Maranhão, né? Onde a juíza queria que o promotor de justiça se sentasse em outro lugar e não à direita da cadeira dela, porque ali ela queria colocar uma assistente, uma funcionária. Sem a gente entrar aqui no No mérito, mérito né? dela, né? Mas
para dizer o seguinte, da necessidade do causídico, do patrono, do advogado, do operador do direito estar sempre preparado para tudo, né? Inclusive para as questões de adversidades, né? Pode concluir, Sim. desculpa. Não, tranquilo. Aqui vambora. assim, Conversa. Estamos batendo conversa. Então, assim, pedindo para que o doutor, dentro disso, eu acredito que o doutor tenha visto esse vídeo, Sim, né? eu vi. Então eu vou pedir para que o doutor fale direito e diga para nós, né? Se a questão primeiro assim, a questão de sentar aqui ou sentar ali, à direita ou à esquerda, ou acima, ou abaixo, ou à frente, isso traria algum prejuízo para a sessão do tribunal do júri? Indo direto para a resposta, Vamos lá. é não, para Perfeito, falar direito. perfeito. Prejuízo algum a sociedade sofreria. O X da questão tem uma máxima que fala o seguinte, um adágio que fala o seguinte: primeiro, eles vêm e te cortam as flores. Depois ele vem e te tiram as palavras, direito de fala. E depois te colocam no calabouço. E quando você vai ver, você já está numa ditadura. Exato. Tirando aqui essa analogia, eu estou para te dizer que, em alguma medida, assertivo está o promotor, tanto que ele trouxe a lei. Concordo. Segundo, a regra forense é que, de fato, à direita do magistrado, juiz ou juíza, sente-se o promotor. Sim. Agora, por óbvio, faltou bom senso. Porque Sem bom dúvida. senso, faltou né? bom senso. Sem Porque, dúvida. veja, se a juíza colocasse todas as assistentes dela à esquerda, não me parece que ela teria algum prejuízo. O contrário é verdadeiro. Também. Se o promotor permitisse que aquela assistente sentasse entre o juiz e o promotor, também eu entendo que prejuízo algum aquela sessão plenária do júri haveria. Eu estou para te dizer que alguma coisa antecedeu de forma pessoal entre ambos. Então, ali nada teve a ver com o processo, nada teve a ver com rito processual, foi um... Ou com a efetiva fiscalização da justiça. Talvez só uma houve um picuinha. promotor, ele trouxe. Ele falou, eu sou aqui o fiscal da lei e eu não posso permitir que a lei seja violada. Exato. Agora, vejamos. Na Constituição vai dizer o tanto de direito que você tem. Sim. O cliente liga para nós, advogados, e ele diz, doutor, fala direito. Brincadeira. É só aqui o nome do podcast. Isso, fala diz, direito. Qual é o meu direito? Eu não tenho direito a isso e isso. Ele não está atrás de dever. Exato. Então, todo mundo está atrás de direito. Atrás de direito. Então, veja, o prejuízo, em alguma medida, é da sociedade. Porque, veja, vamos aqui imaginar apenas elucubrar, suscitar. Sim. Se esse caso estiver perto de Prescrição. prescrever, Sim. quem foi o beneficiário? O acusado. O acusado. Não foi a sociedade. Porque Exatamente. para a sociedade, quando é que ela é beneficiada? Quando a justiça é feita. Quando é feito. Agora, se o doutor me permite um comentário, em razão dessa prepotência, eu vou colocar dessa maneira, dessa magistrada, houve a necessidade da redesignação desse júri, né? Dessa plenária. E aí, é como o doutor está colocando, se estiver perto da prescrição, o réu, mais uma vez, volta para a cela sem definição da sua pena. Perfeito. A sociedade que aguarda, de algum modo, a solução do caso, acaba também não tendo. A família da vítima, que também aguarda o julgamento, né? a resolução, também acaba não tendo essa resposta. Até o júri, os jurados. E aí, Faltaram no trabalho para comparecer no e aí, o que exatamente. eu quero dizer é assim, do seu dia de trabalho. como o judiciário já é moroso para entregar a prestação jurisdicional para a sociedade, ou seja, para dizer
se é culpado ou inocente, demora-se muito. Nesse caso específico, vai demorar um pouco mais ainda, ou seja, além da despesa de numerário, de verba, Sim. de dinheiro gasto à Quem toa. paga o processo criminal, em regra, é só o contribuinte. Porque Exato. o acusado e a vítima, em regra, não pagam o processo criminal. É diferente do processo civil, Sim. em que, às vezes, As partes que pagam, né? Sim. No Exato. caso do processo criminal, Todo integralmente, o encargo do processo Estado. fica para o Estado que Que são os nossos contribuinte. tributos. Normalmente, Os que normalmente o réu não tem condição de pagar qualquer as custo. condenações ali Vezes. monetárias, né? Então você veja o tamanho do prejuízo que se causou para a sociedade, não só para o erário público, Exatamente. essa atitude prepotente e arrogante dessa magistrada. Aí eu te falo, o judiciário já não é muito querido, já não é visto com bons visto, olhos pela sociedade. E ainda tem a público um comportamento completamente desaprovado da minha parte dos A integrantes gente pode dizer um da comportamento justiça. desinteligente, né? Completo, né? Faltou inteligência emocional, faltou colocar o bem ou o público em detrimento do seu entendimento, do seu ego ou de suas questões ali pessoais. E eu super concordo, o poder judiciário é um dos entes públicos que melhor remunera os seus servidores, Sem dúvida. sobretudo no topo da carreira ou no topo da faixa salarial, esteja evidentemente os magistrados, Aham. que têm uma série de benefícios, uma série de regalias, e que, por óbvio, todos eles vão dizer que é direito, que é prerrogativa. E quando eu digo regalias e certos benefícios, eu estou dizendo em relação ao salário mínimo, em relação à condição, ao PIB, à condição da classe A, B, C, Ao D e E, restante dos ao trabalhadores restante brasileiros. dos né? trabalhadores. Exato. Então, veja, qualquer trabalhador normal, ele trabalha aproximadamente 200 horas mês Sim. para ganhar uma média de 3, e quem ganha até 5 está ganhando bem. Tá ganhando No bem, né? nosso país chamado Brasil. Pra nós, né? E aí você pega o magistrado, não é raro você ouvir na mídia que magistrado ganha 100 mil mês. Sim. Ele sai de férias, tira 1 milhão. Exatamente. Então, quem é que paga essa conta? Aham. Sempre é o contribuinte. Certo. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada ao dia a dia do doutor, né? É verdade que o senhor tem mais questões para atender, a demanda é maior nos finais de semana ou isso é um mito? Boa, Não essa dá é boa. para dizer, veja, Essa é boa. eu não tenho. A resposta é: depende. Depende. Então vamos imaginar o seguinte: eu sou advogado de uma torcida organizada. Certo, Então, nesse final de semana que haverá jogo, a demanda será maior. certo, Eu sou advogado de uma igreja evangélica. certo. A demanda vai ser menor. Menor, tá. Então, eu estou para te dizer o seguinte: é bem verdade que geralmente é de sexta até segunda que o camarada bebe desenfreadamente, que ele vai para a curtição, que ele vai para o rolê, que ele vai, às vezes, fazer uso de Entorpecente. O inimigo vai lá e faz o cara fazer e, enfim. até mesmo na casa dele. Sim, Então, ele vai discutir com a sogra, com a esposa, com o filho, com o vizinho, e às vezes por questões das mais diversas. certo. Então, para o advogado criminal, surge serviço, sim, aos finais de semana. Mas para hoje, a minha agenda está controlada. Até porque eu faço a gestão do tempo. Certo. Então, eu me organizo. Então, veja, eu ando com o carro limpo,
e com o tanque cheio. Opa! Uhum. Isso Então, se ligou, tá ganhando o salário de magistrado. O o advogado salário... criminalista ganhou bem, tá com o tanque cheio. Tanque Não, cheio, tanque cheio. e tem café lá na... completa, pode encher É. até o que couber. E se visitar o escritório do doutor, pode pedir um cafezinho que olha... Mas isso, Café top. isso tudo, Edmilson, demonstra que o advogado ele precisa ser diligente. É diligente o nome disso. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro, é ser diligente. É diligente. Tá exatamente. perfeito. Então, veja, olha, teve um dos últimos casos que eu tive, o cliente me ligou, e aí ele perguntou qual eram os meus honorários, o valor, e Sim. se eu iria atender a ocorrência. Eu falei que sim. Falei, olha, você me contratando, Sim. eu vou imediatamente. Muito bem. Passa-se 20, 30 minutos, nada acontece. Do nada, o cliente liga. Doutor, me dá seu Pix. Ele faz o Pix. No minuto seguinte, ele pergunta, o senhor tá vindo? Eu falei, meu amigo. Calma, também não é assim. Mais rápido que seja o Pix, ainda nem olhei a minha Eu conta. tava na rua, por isso. Sim, Precisa vir porque era final de semana. tem que ser. É, Por porque a farda, né? Farda. É, tem... Pagares. Exato. Por quê? Veja, se você vai de bermuda e camiseta, mesmo sendo advogado, em uma delegacia, você recebe um tratamento. E se Isso. você vai com trajes forense, Outro. terno e gravata, você recebe outro tratamento. Exato. Então aí cabe ao profissional escolher como é que ele quer atuar. Como ele quer ser visto, né? Como é que ele quer ser visto diante do cliente, da sociedade, perante a autoridade policial, pelos serventuários. Isso. Então veja, e aí, só para não deixar ou para não esquecer que na advocacia criminal acontece de tudo, Uhum. ainda ontem eu estava num evento da UAB, lá na nossa subseção no Tatuapé. Certo. Me liga um escrivão e fala, doutor, o senhor fez uma representação aqui, numa queixa, isso foi em 2022. E doutor, nós não estamos conseguindo citar o rapaz. O senhor tem o endereço dele? Eu falei, meu amigo, eu te passei o endereço quando eu fiz a representação. Sim. É porque nós não estamos conseguindo localizar. O senhor está tendo contato com ele? O senhor falou com ele de alguma vez? Você consegue nos ajudar? Porque nós não estamos conseguindo achar. Sim. Eu falei, não pode ser verdade. Não pode. E veja, aqui eu estou falando direito. Estou falando com responsabilidade. Como é que a polícia liga para o advogado perguntando, depois de 3 anos, me ajuda a achar o acusado, porque eu não estou encontrando. Eu falei, não, eu tinha que gravar isso Com daqui. todas as ferramentas que a polícia dispõe. Eu falei, não pode ser sério, isso aqui deve ser trote. Não, é trote, é. Mas aí eu tinha adicionado o número da delegacia. E- Como eu já fiz diversas diligências Sim. nessa, E desse era a distrito própria. policial, então quando Já ele apareceu na telefonou, agenda. apareceu o número do distrito e a delegacia. Sim. E aí ele queria ficar puxando conversa, mas eu não podia, porque eu estava no evento da UAB. Sim. E eu falei, poxa, quem tem que... A responsabilidade de localizar é dele. E veja, em alguma medida, eu quero trazer aqui uma fala de um juiz que deixou de ser magistrado para ser um empreendedor. Tá. Ele é dono de escolas, né? E aí ele está no ramo da educação. E aí ele fala num determinado podcast o seguinte, só vai para a cadeia quem não tem o dinheiro para pagar um bom advogado ou se o caso repercute muito na mídia. Na mídia. Então, se o caso repercute muito na mídia, Já é um pré-julgamento, né? demora muito mais para a pessoa sair da cadeia. Sim. Vide, exemplo, Lava Jato, Mensalão. É. Depois de um tempo é anulado. Mas eu devolvi o dinheiro porque eu tinha culpa. Pois é, você é inocente. Fica tranquilo, você é inocente. Então veja, se o camarada tiver as condições de contratar um advogado para poder estar em cima, feito cachorro no osso, Aham. ali, ó, Diligente. ser perdigueiro, Aham. né? Um termo utilizado para cão de caça, perdigueiro. Sim. Se ele for combativo, como você abriu aqui o podcast, a chance do acusado de um crime sair ileso é grande. É maior. Agora veja,
Esse final de semana, uma menina me escreve pelo WhatsApp. É por isso que o Brasil tá do jeito que tá. Porque tem advogados como você. Eu falei, vejam, no Estado Democrático de Direito, todos têm direito à defesa, inclusive você. Exatamente. E aí você me permite, para a gente colocar, que o advogado criminalista, ele não defende o bandido, Não é o defende o bandido. crime. É. Ele defende o direito Direito que a da pessoa pessoa tem. que está ali, Sim. né? E defende o processo. Isso que precisa ficar muito claro. E, lamentavelmente, a sociedade não entende. Confunde às vezes o Ela advogado com o Ou o criminoso. cliente, com o criminoso, com o Exato. acusado. Exatamente. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, se você entende que o trilhão de reais que é arrecadado pela Receita, ele vem para conta do meu escritório, logo eu sou o responsável pelo Brasil estar assim. Sim. Até porque há 500 anos foi eu que fundei o Brasil. Sim, Uhum. exatamente. Se na cabeça dela a culpa do Brasil está assim, É porque do eu advogado. defendo É, o que não tem absolutamente nada a ver. exatamente. Veja, basta um pouco de letramento, de educação, Exato. e a pessoa vai entender que o fato do pastor salvar um camarada que sempre cometeu pecado Aham. não faz do pastor um pecador. E muito Exato. menos livra aquele pecador de ter que pagar pelos pecados dele É isso. diante do juiz Jesus Exato. Cristo ele tiver. Você vê o médico, ele salva a todos, independente se o cara é homicida, é um assassino, é um Não matador, importa. o médico vai salvar. O objetivo dele é a vida. É a vida. Exato. O nosso é o direito. É o direito. Meu Falar amigo, o direito. Exato. meu amigo Edmilson, agora é aquele momento Poxa. do... Não tá acabando, Chegamos ao Tá fim. acabando. Tá acabando? Chegamos ao fim. Ah, É. Né? Ah, A gente tem bastante coisa para conversar, doutor. E assim, nós estamos chegando no final, mas a gente sempre quer o senhor aqui. Então a gente não pode esgotar tudo aqui. não. Então a gente vai trazer o senhor de novo, o senhor nos der a honra e a gente vai levantar aqui os nossos questionamentos para ajudar você que nos acompanha. com certeza. E por isso, Edmilson, que a gente quer agradecer a presença do Dr. Ribeiro mais doutor. uma vez aqui com a Sempre. gente. Nos deu hoje uma aula, Espero ter ajudado, espero que a audiência goste. com Isso. certeza. Nos deu hoje uma aula do dia a dia do advogado criminal e foi muito importante. Tenho certeza que nós aprendemos muito. Aprendemos E bastante. os nossos ouvintes, os nossos vão também poder entender melhor como que é a correria. E não basta só o tanque do carro cheio. Isso. O celular também tem que estar com a Também caixa tem máxima. Sempre. Verdade. Exatamente E pra- isso, me preocupo com isso. Isso. E uma outra coisa, até para você que nos acompanha, quando a pessoa deixa de aprender, porque por mais que saibamos, a gente não sabe. Quando a pessoa fala assim, eu sei disso, desmotiva a quem está ensinando. Já que você sabe, então não vou falar. Não é verdade, doutor? Então nunca diga eu sei, porque sempre tem uma coisa que a gente vai aprender, sempre. Então a gente tem que deixar a pessoa trazer a experiência dela. Cada experiência é experiência. E aqui no Fala Direito, esse é o objetivo. Exato. E diante de tudo isso, deixar a palavra com o nosso querido convidado para sua fala final, né? Quero aqui agradecer a toda a equipe técnica do Fala Direito, aos doutores, doutor Vanor, que nos convidou, ao doutor, Edmilson, doutor. Edmilson, que também aqui nos prestigiou, nos acolheu muito bem. Agradecer a toda a nossa audiência, que você possa aí se inscrever, que você possa também buscar, basta você colocar no YouTube Notícias do Ribeiro ou de Ribeiro, advogado criminal, você vai me encontrar com bastante facilidade. É isso, estou sempre à disposição e deixo a todos aqui o meu saudações cordiais. Um Obrigado. grande abraço a todos. Tchau, gente. Até a próxima.